Oi, Johnny, boa noite, tudo bem? Oi Camila, sim, tudo bem contigo? Comigo tudo bem, obrigada. Bom, bem-vindo ao canal, muito obrigada por conversar comigo hoje sobre o tópico que a gente vai conversar, que eu vou apresentar em seguida. E como é a primeira vez que você participa oficialmente, né? Já tem um vídeo seu no canal, mas oficialmente é a primeira vez. Você se importaria em se apresentar e falar algumas palavras sobre você? Sim, sim. Hum, Meu nome é Johnny, ah, moro em Portugal, em Leiria, que é na região centro do país. Eu morei uns anos no estrangeiro, na Finlândia, cerca de 3 anos e meio ou assim, e voltei recentemente a Portugal. Sim, ah, tenho 29 anos. 28, quase 29, quase 29. Ah, e sim, conheci a Camila já há uns tempos atrás, e a Camila de vez em quando gosta de me convidar para fazer este tipo de coisas. E sim, sim, então, sim. aqui estou eu. Muito obrigada, sim. Bom. Primeiro porque a sua companhia é sempre muito boa, ainda que virtual. E segundo porque seu sotaque é maravilhoso, então é sempre muito legal de escutar. Johnny, a gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento e eu fiz algumas anotações, como você sabe, né? Nós somos amigos e a gente vem conversando sobre algumas coisas há algum tempo e é um tópico que de alguma maneira permeia a minha vida, mas ao mesmo tempo parece que é a vida de todo mundo, né? Assim, acho que as pessoas sofrem em geral. E uma das razões pelas quais eu me voltei para a meditação foi por causa dessa promessa de fim do sofrimento, sabe? Mas ainda estou aqui nessa busca, certamente sofro muito menos do que sofria antes, mas continuo ainda, né? Ainda estamos aí. E eu queria perguntar se a sua motivação foi semelhante quando você é um meditador, né? Medita há alguns anos. Você se sente confortável para falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Sim? Sim, eu acho que o sofrimento é a razão de toda a gente, para, para, ah, para iniciar a prática da meditação ou coisas semelhantes. Ah, É só que ah, a forma de como o sofrimento se manifesta para os vários tipos de pessoas pode variar, mas acho que fundamentalmente o sofrimento é a razão pela qual as pessoas procuram este tipo de coisas e sim, eu também também reparo que comparado com antigamente, há uns anos atrás, que o meu sofrimento no geral é muito menor. Ah, Claro que continuo a sofrer de uma maneira ou de outra, Sempre. mas parece que sim, parece que sim. Mas bom, acho que a diferença é notável e sim, estou muito contente por me ter quase que acidentalmente o tópico da meditação ter sido apresentado e eu estar numa situação, tanto em termos de circunstâncias ao meu redor e como também mentalmente estar numa situação em que o tópico me pareceu interessante e então eu comecei a explorar mais e a praticar mais então estou muito grato pelo facto das condições de se terem reunido, a serem reunidos bom, e, e é isso. Uhum. Sim, sim, sim. É, eu às vezes me pergunto se eu não tivesse encontrado a meditação, mas ao mesmo tempo, bom, muitas coisas para dizer, mas eu acho que primeiro a gente precisa estar receptivo, precisa estar num momento bacana, assim, onde a gente pode aceitar essa ideia, porque quando
a primeira vez, assim, não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil, hoje se fala um pouco mais, mas na época que eu comecei a meditar, em 2017, não se falava muito sobre isso, então as primeiras vezes que eu ouvi, eu não entendi muito bem, para mim parecia é, silenciar os pensamentos, não pensar em nada, e depois eu descobri que não era exatamente isso, que era muito mais. E sim, às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse, porque para mim a experiência, acho que eu já te contei, ela foi um pouco mais forte, assim. Não comparando com a sua, não, mas assim, para mim, eu comecei com o Vipassana, até o Vipassana, que é um retiro espiritual de 10 dias, onde você não fala e você medita das 4 da manhã até as 9 da noite, e você tem ali, né, o café da manhã ótimo, almoço ótimo, mais uma banana para jantar. E Uhum. o mesmo para você? Uma banana? Sim, e é se formos estudantes novos, né? Porque Ah! se formos estudantes repetidos, não é? De anos consecutivos ou algo do género, que nem há banana para ninguém. Não, não tem banana para ninguém. E eu É não sei se eu verdade. já te contei que eu perdi o almoço no segundo dia. Uhum, E uhum, aí eu fiquei assim, eu tomei café, eu dormi, perdi o almoço e eu só fui tomar café. Não, eu fui comer a banana à noite. Mas aí a sorte é que eu tinha, tipo assim, uma barra de chocolate no na minha mochila que por uhum, acaso, aí foi meu almoço. E aí foi bom. Mas também uma coisa que você descobre é que você não gasta muita energia quando você medita. Então, uhum. depois você descobre que você não precisa desse tanto de comida que a gente acha que a gente precisa. Mas sim, eu fui para esse retiro e foi realmente muito difícil. Eu aprendi a meditar lá, eu comecei lá, e foi terrível, mas eu me lembro de pensar que eu me lembro de estar lá, de ver pessoas saindo, porque muitas pessoas não aguentavam ficar. Eu não quero dizer tortura, mas é muito difícil você ficar ali com você, sozinho com os seus pensamentos. Então as pessoas iam, e eu me lembro de pensar que não importava onde eu tivesse, que eu sofreria igual, assim, que pelo menos ali eu estava tentando encontrar uma solução, porque fora dali também era sofrimento, assim, era porque a gente, né, tem essa imaginação, não sei como dizer. Mas sim, quero dizer que todos nós, de alguma maneira, experimentamos sofrimento. E por que você acha que é o caso, assim? Por que que você acha que nós sofremos tanto? Não, não nós, você e eu, mas em geral, assim, as Sim. pessoas. Ahm, o porquê? Bom, o porquê, ahm, eu se calhar não sei o porquê, mas bom, eu acho que ah, bom, se formos para dar uma justificação em termos se calhar mais científicos ou em termos de evolução ou algo do género, ah, explicando com a teoria de evolução ou algo do género, bom, parece que houve uma certa altura na evolução do ser humano um, em que um certo nível de conforto foi atingido e a partir do momento em que um certo nível de conforto é atingido e que não temos que estar constantemente preocupados com a sobrevivência, com o facto de estar aqui sei lá, se amanhã vou ter comida para sobreviver ou Uhum. se posso dormir descansado esta noite ou haverá aí algum tigre que me vá atacar à meia da noite ou algo do género. A partir do Hum, momento em que um certo nível de segurança e de conforto uh, foi atingido, a mente humana passou a ter mais coisas com que se ocupar do que a sobrevivência. E acho que bom, aparenta ser um certo processo de desenvolvimento humano em que quase como a partir do momento em que uma etapa é uhum, satisfeita, o próximo nível de desafios é apresentado à nossa frente e depois o próximo a seguir, etc, etc. Quase como Maslow Hierarchy of Needs e coisas uhum, desse género. Bom, agora, essa é a minha única justificação. Agora, o porquê, uhum. ah, bom, essa é a minha Faz única sentido. justificação. Faz sentido. E isso me faz pensar numa coisa que meu irmão me disse uma vez, e eu sempre me lembro dessa coisa quando essa outra coisa acontece.
É, quando você... é, em Portugal, vocês falam está apertado quando você quer muito ir ao banheiro? É assim que vocês dizem? Você está apertado? Sim, Mesma coisa? apertadinho. Apertadinho? Ok, então quando você está Uhum, apertadinho, ah, você não pensa em mais nada, não existe nada. uhum, O meu irmão fala, ele falou para mim, presta atenção para o momento em que você quer muito usar o banheiro e não tem, e você precisa se focar em chegar em casa, ou procurar um banheiro qualquer para fazer suas necessidades. Você não tem nenhum problema naquele momento, nada, nada, nada te atormenta, nada. E é interessante, parece que é só aí quando você se alivia, né, aí os problemas voltam. Mas é interessante isso que você falou sobre esse ponto de vista de que a gente tinha muitos desafios e a partir de então os problemas se tornam outros problemas, né? É, para mim, o sofrimento ele vem é, de esperar um final diferente para o final que as coisas têm, sabe? É quase como se ou talvez eu possa falar como em geral assim. É como se a gente quisesse mudar o final da história. A gente idealizou alguma coisa ali, a gente acha que a vida deve seguir um curso específico. É, a gente perde pessoas, né? Seja para a morte, ou seja, que os caminhos se divergem. Sei lá, a velhice, acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com o fato de que estamos envelhecendo, nosso corpo não funciona como antes, ou a gente é machucado e a gente acha que é injusto, e, e, e não sei, a gente sofre porque nós esperamos que as coisas sigam um curso que elas não seguem. Eu, em especial, assim como bem sabe você. É, e você acha que existe algo que seria possível fazer num contexto como esse, em que nós temos todas essas expectativas de que as coisas tenham um curso específico. E ela certamente não tem, porque a realidade não se comporta dessa forma. E aí, onde isso, como que a gente lida, como você lida com isso? Com as suas frustrações? uhum. Ah, bom, sim, acho que o tópico das expectativas serem uma fonte de sofrimento de facto, acho que há uma realidade, é algo que eu acho que também, em termos de até mesmo na área da psicologia e na área da terapia mais comum, que não seja a espiritualidade ou a meditação, que acabam por ser um pouco mais woo e esse tipo de coisas. Acho que são coisas que mesmo essas áreas reconhecem como sendo um fator pela qual nós sofremos mentalmente. Um, bom, bom, para já acho que é importante fazer distinção entre sofrimento mental e sofrimento físico, que é algo Uhum, que acho que é confundido muito. uhum, E o facto de como nós podemos ter dor física e não sofrer, que uhum, é algo que é uma coisa muito alheia para muita gente, uhum, até o momento em que nós experienciamos diretamente como nós podemos estar na presença de dor física e estar em paz com a presença da dor física. E então aí, bom, as coisas se calhar abrem-se um pouco mais e o nosso entendimento de como as coisas funcionam expande-se um pouco mais, mas sim, voltando ao tópico, acho que as expectativas são de facto uma fonte muito grande de sofrimento. Acho que um, o, o facto de nós estarmos com a mente a pensar naquilo que vai acontecer no futuro ou a pensar naquilo que aconteceu no passado e que correu de maneira diferente daquilo que nós estávamos à espera e como é que eu me devo agora comportar para o futuro isso não acontecer ou algo do género. Acho que é todo ele, todo o processo em si é o problema. E acho que é algo que requer prática, acho eu. Acho que é uma coisa que para se ficar
em paz, independentemente do que acontece em termos das nossas expectativas. Acho que o processo não seria reduzir as expectativas ou eliminar as expectativas, porque eu acho que isso não é possível. Pelo menos, pelo menos, se calhar não totalmente, se calhar há a possibilidade de reduzir a um Uhum, certo nível, não é? Mas uhum, acho que a nossa mente está aprimorada e o nosso cérebro está aprimorado para estar constantemente preocupado e a prever situações que possam haver no futuro, não é? uhum, E acho que, né, por exemplo, se eu estiver constantemente preocupado com a expectativa de que amanhã não vou ter comer com que me sustentar, não é? Para me sustentar, bom, eu não faço mais nada hoje a não ser tratar desse meu pensamento, até que o pensamento esteja minimamente satisfeito com alguma coisa, se calhar eu vou ao supermercado e compro um monte de comida ou algo do género, mas, portanto, acho que é uma coisa que nunca está eliminada e acho que a eliminação dele não é tipo a solução, é mais o facto de aceitar de que, ok, o meu cérebro, a minha mente está aprimorada e está quase biologicamente programada para estar constantemente a prever eventos que vão haver no futuro. E é assim que a minha mente funciona e a mente de toda a uhum, gente funciona. E então acho que a melhor maneira um, seria apenas treinar, observar o facto de como a mente está constantemente a criar expectativas, está constantemente a pensar naquilo que poderá acontecer ou como as coisas haviam de ter sido no passado e não foram, ou coisas do género. E a partir de, acho que há uma certa altura em que um, qualquer coisa clica quase dentro de nós e que nós, quando as coisas não correm como nós esperamos, que nós esperávamos, acho que, bom, acho que é uma coisa que nós ficamos tipo, já estava à espera que, tipo, é assim que as coisas são, tipo, não há uma redução muito considerável e facilmente notável de sofrimento em relação às expectativas. Ou pelo menos quando o sofrimento ocorre, não é tão duradouro, não é uma coisa que dura durante muito tempo, é quase uma coisa que dá ali uns segundos ou uns minutos e depois nós continuamos a nossa vida. uhum, Mas sim, sem dúvida, acho que é uma batalha a combater no sentido metafórico, claro que nós estamos constantemente a lidar com este tipo de expectativas e as coisas não correrem como nós queremos ou como elas eram suposto acontecer e alguém que fez com que as coisas não corressem como eram suposto acontecer ou alguma coisa que aconteceu uma coisa quase random, um fenómeno da natureza, um terremoto, ou hoje choveu e eu queria tanto ir à praia, porque é que hoje choveu? Mas pronto, sim, qualquer coisa desse género. E bom, acho que é a natureza das coisas. E quanto mais rapidamente nós a treinarmos, aceitar que é a natureza das coisas, é a natureza da nossa mente, é a natureza uhum, do universo, as coisas uhum, estarem constantemente a mudarem e a serem diferentes daquilo que eu quero, ou que eu queria, ou que eu desejo. Acho que mais rapidamente nós nos livramos desse problema, pelo menos até um certo limite. Sim. uhum. Sim, interessante. E tu? Oi? O que eu penso? E tu, qual é? Sim. Não, eu acho que você tocou em pontos muito importantes quando você fala sobre a impermanência, sobre querer que as coisas sejam de uma determinada forma. É, e- Quando se trata de fenômenos da natureza, eu acho que existem coisas que nós podemos entender muito mais facilmente, assim. Embora não necessariamente aceitar, mas entender. Por exemplo, a morte. É uma coisa difícil de aceitar, mas eu acho que a gente consegue entender por que acontece. Eu li um texto uma vez que ele comparava a morte física e a morte do amor romântico. Como que é difícil para a gente aceitar que às vezes a pessoa vive, mas ela já não nos quer, mas vive.
e seria mais fácil talvez aceitar que essa pessoa tivesse morrido, porque, ó, a morte é uma coisa natural, mas parece que o fim do amor, de uma relação, seria algo não tão natural, mas na verdade é, porque é a impermanência das coisas, mas as pessoas sofrem muito quando aquilo que elas achavam que teria uma continuidade não tem. Então é isso, assim, a gente prevê uma linha e a gente acha que as coisas vão seguir aquele curso. E quando de alguma maneira ele é interrompido, porque na verdade a gente deveria pensar que vai ser, por que não? Quem nos garante? Ninguém nunca prometeu que a linha vai ser linear. Mas aí a gente fica de alguma maneira muito surpreso quando, sei lá, perdemos o emprego. É, não sei, coisas acontecem. Quando, na verdade, essa deveria ser a expectativa, de que coisas aconteçam o tempo todo. E que a gente olhasse para isso, né, como você falou, com menos sofrimento, talvez com mais leveza. Ó, bom, aconteceu, mas claro que ia acontecer, por que não? Sabe, por que não aconteceria? Mas, sim, mas eu acho que esse instinto de que a gente quer prever e a gente quer saber se a gente precisa, né, como você falou, ir no supermercado e comprar muita comida, se amanhã vai ter, a gente se ocupa de tudo isso, né, como uma forma de sobreviver, como se nós mesmos estivéssemos ameaçados diretamente pelo desenrolar dos fatos. A maneira que eu vejo, assim, pessoalmente, é que eu ainda demoro muito tempo para me recuperar das das eventualidades, dos caminhos que não seguem o curso que eu imaginava. Sim, cada vez menos, mas ainda é difícil. É difícil para mim. É entender injustiças da vida, entender que não sei que as coisas não acontecem do jeito que eu imaginava. É quase uma novela, né, a vida. Assim, é isso, assim, aí vem questões às vezes com dinheiro, questões com a família, amigos e etc. E aí esse tanto de coisa vai acontecendo e elas vão, sabe, pesando. Quando na verdade deveria ser só, ó, bem, e agora? Sabe, o que que eu faço? É, não sei, te incomoda o fato de que a vida está constantemente mudando? Por exemplo, quando a gente se conheceu, você estava lá na Finlândia. E eu lembro que a gente conversava naquela época e você não tinha decidido ir para Portugal. Eu acho que você decidiu meses depois e parecia que você ia ficar lá. E aí, de repente, você decide que vai voltar para Portugal e te incomoda isso de que aparentemente nenhum momento é, como que eu posso falar reliable em português? Uhum. Estável ou Estável. De que nada é estável. Nada. É tipo, Uhum. parece que a gente não pode sentar e descansar em paz, sabe? Que Uhum. vem a vida ou a realidade e, enfim, te incomoda. Ah, sim, eu acho que incomoda a toda a gente, não é? Porque nós estamos constantemente à procura de estabilidade, não é? Uhum, Algo que seja confiável, uhum, e algo que seja, que nós saibamos que vai permanecer desta maneira para sempre, ou pelo menos por um certo período de tempo, ou algo do género. Seja um trabalho, seja uma amizade, seja o que for, não é? Ah, e, e sim, é uma coisa que incomoda, mas acho bom, na minha experiência, eu também, às vezes também demoro muito tempo até ultrapassar, quando me reparo nas expectativas e como estão a usar, também demoro muito tempo, é normal, às vezes demoro mais tempo, às vezes demoro menos tempo, ah, uhum, mas, um, mas sim, tipo, eu acho que pelo menos o que eu gosto de fazer é de gosto de não me julgar quando eu reparo que estou atabalhoado com aqueles pensamentos de que porque é que eu não me consigo livrar desta expectativa, ou porque é que é óbvio que isto ia falhar a algum ponto, porque é que eu estava à espera, ou porque é que seja o que for, não é? uhum, Ah, acho que
O que eu tenho feito muito, e eu acho que eu fiquei muito bom a fazer comigo, foi em não me culpar quando eu reparo que estou preso em pensamento, e que quando reparo que estou preso em pensamento, para não adicionar mais problemas àqueles que eu já estou a sofrer mentalmente, não é? E então acho que fiquei muito bom. E há um certo balanço a fazer, no sentido em que nós não queremos ficar completamente tipo, desleixados e deixar de querer saber, não quer saber disto agora, ou qualquer coisa do género, porque, bom, os problemas têm que ser lidados mais cedo ou mais tarde, eles têm que ser lidados, e é uma distinção entre não sermos ruins para nós próprios e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é necessário para sairmos da situação negativa em que nós estamos. E há um certo balanço, acho que há um certo balanço a fazer aí, porque há muita gente que consegue ultrapassar muitos problemas, mas é à custa de se baterem a eles próprios, não é? Uhum, E então há muita gente que faz isso, e acho que as pessoas que fazem isso a certa altura, acho que essa situação quase que rebenta, e as pessoas têm que aprender a lidar com as coisas de outra maneira, de uma maneira mais suave, mais meiga. E, e sim, uhum, eu fico muito, calha-me a mim muitas vezes estar constantemente preso em pensamento, e zangado e raivoso às coisas que me acontecem, seja financeiramente ou familiares, ou em termos de uhum, trabalho, ou seja o que for. E sim, acontece, mas bom, a prática continua, não é? E, uhum. e é Sim, assim. é assim, sim. Eu lembrei de uma história que quando você falava sobre não punir-nos a nós mesmos, né? Um amigo meu, ele foi fazer uma massagem recentemente, e aí ele pagou um valor consideravelmente alto por uma massagem, tipo o dobro do que eu pagaria aqui na minha cidade, ele pagou lá. E foi a primeira massagem dele. E ele foi assim, cheio de expectativas, porque ele já tinha visto pessoas na televisão, nas novelas. Eu já tinha falado com ele que ajuda, né, para gente que fica sentado e trabalhando o dia inteiro, que é terapêutico, saúde. Então ele foi pela primeira vez cheio de expectativas e pagou essa quantia alta e tal. E aí ele não sentiu nada na massagem. Ele saiu muito frustrado. Ele não sentiu o que ele achava que ele deveria sentir. E aí, conversando com ele, é, perguntando, né, como foi feito e tal, a pessoa que fez aparentemente tinha experiência, tinha certificados. Eu falei, tá, mas aí você não sentiu nada? Ele, não, eu senti, mas eu não saí de lá relaxado. Tipo assim, a gente cria todas essas ideias, é, como se, não sei, uma outra coisa, eu vou voltar nessa história da massagem, mas uma outra coisa que alguém me falou é uma pessoa. Tem um filme, não me lembro o nome do filme. Aí, nesse filme, parece que é um filme, não sei, talvez você já tenha visto, onde somente vivem homens na Terra. Eles eliminaram as mulheres, porque os homens, as mulheres, os homens podiam escutar os pensamentos uns dos outros. Já viu esse filme? Não, acho que E as mulheres também podiam. Se podia. Então depois a gente pode colocar na nossa lista para assistir, porque eu também não assisti. Alguém que falou não. sobre esse filme. Que era tipo. Então os homens escutavam os pensamentos dos homens, aí era ruim, porque as mulheres escutavam, e aí as mulheres começaram a dominar esses homens, aí eles decidiram eliminar as mulheres da Terra, e aí só ficavam homens, assim. E aí, em um certo ponto, a pessoa, né, que estava contando sobre esse filme, é, aí chegou uma mulher de outro planeta e aí tinha um jovem adolescente tomando banho pelado no rio. E aí ele ficou normal, tomou banho pelado no rio e tudo bem e tal, a mulher viu. E aí o irmão dessa pessoa que me contou isso falou para ele: Nossa, ele não sabe que ele tem que ter vergonha. Tipo, que o personagem não sabe que ele tinha que ter vergonha, que a mulher tava lá. Então, assim, muitas coisas são ensinadas, assim. Tipo, normal, vou aqui tomar meu banho pelado. É, então, assim,
coisas que a gente não sabe que a gente tem que sentir, ou não sentir, sabe? A gente só, tipo assim, é um pouco triste que a gente não vá viver as experiências como se elas fossem novas e não tivesse que extrair A, B, C das experiências, mas ao mesmo tempo, é, a gente se baseia no que aconteceu no passado como uma forma de nos mantermos seguros nas relações futuras ou nas experiências futuras, e aí parece que a gente já vai cheio de preconceitos ou opiniões, e aí a gente, né, igual o colega que foi fazer a massagem, por tudo que ele já tinha escutado e visto, ele achou que deveria sentir X. E aí ele não sentiu. Aí ele disse que foi terrível, o pior dinheiro que ele já gastou na vida dele. E aí ele começou a se punir. Ele falou: para compensar isso, eu vou começar a trabalhar 5 horas da manhã e só vou parar de trabalhar às 11 horas da noite, porque eu sou estúpido e eu não. Mas como ele iria saber? Talvez a massagem tenha sido terrível mesmo, sabe? Talvez foi muito ruim. Mas é, ele aprendeu. Ele não vai voltar nesse profissional. Essa não foi uma boa massagem, pode ser que existam outras, mas não é isso, né, que a gente tira das experiências. É primeiro as expectativas e depois as conclusões. E, e, e é isso, assim. É, não sei, tem alguma coisa para comentar sobre esse tanto de informação que eu joguei aí, talvez não muito ordenada? Um, sim, acho que são, tanto no filme como na situação da massagem, são exemplos muito bons daquilo que nós estávamos a falar. Acho que um, como nós, por vezes, temos a tendência de identificar certos eventos ou certas situações como a causa do nosso sofrimento ou como a causa de nós sentirmos de certa maneira. Por exemplo, na situação do filme, em como todos os homens concordariam que tomar banho nu em frente a uma senhora que seria algo para ter vergonha, certo? Uhum, Mas como, como uh, como o outro rapaz que veio do outro planeta, como tu estavas a contar, que não sentiu isso, é tipo prova como tomar banho em si não é fundamentalmente um ato que, que gera vergonha. Uh, Tem a ver com todo o passado, todo aquilo os hábitos que os homens tinham acumulado da vida deles, aquilo que eles tinham aprendido culturalmente, aquilo que os pais deles lhes tinham ensinado, aquilo que o país lhes tinha ensinado e aquilo que eles tinham vivido e experienciado na vida deles no passado, que tinha formatado e criado o caminho deles para que, na situação em que estão a tomar banho nu, vão sentir vergonha. Mas e com o exemplo do seu amigo também, em que, um, em que ele tinha aquela expectativa de que, ok, quando acontecer a massagem, eu vou-me sentir de X maneira, de certa maneira. É igual, porque se ele não tivesse visto esses vídeos todos ou falado com as pessoas que já tivessem tido massagens e se não tivesse ouvido nada disso, ele quando tivesse a massagem, bom, se tivesse sido boa, fixe, se tivesse sido má, também está-se bem, se tivesse sido mais ou menos, ok, estava sempre bem, porque haveria muito menos expectativa. E acho que a ideia é exatamente essa, e há coisas, há situações na vida em que constantemente nos relembram de como as coisas funcionam dessa maneira. Por acaso lembro-me uma vez, eu tive durante quase o tempo, bom, os primeiros 2 anos ou assim que estive na Finlândia, eu comia, tudo o que eu comia, quase tudo o que eu comia era sem tempero. Não punha uhum. temperos nenhum, não punha sal, não punha nada, não O punha quê? temperos nenhum. Uh, Pode falar? sim, sim, sim. Oh, Eu oh. não sei bem o porquê. Eu acho que queria ser um pouco mais saudável, Ah, ok. então queria reduzir no sal. Acho que começou assim dessa maneira. Uhum, E depois, basicamente, o que me aconteceu foi que o que eu me percebi mais tarde foi que, como eu tenho a vida toda
toda a minha vida eu tenho comido refeições com sal, seja muito, seja pouco, tudo leva sal, um pouco de sal, não é? A carne, o arroz, bom, não sei, Uhum, tudo, quase as coisas que compramos no supermercado, ou, os restaurantes, uhum, tudo leva sal, não é? Então, o nosso paladar está aprimorado para detectar tipo sal em tudo. Então, se tu comeres, por exemplo, uma coisa que nasce a tua vida toda a comer com sal, se comeres sem sal, vai-te saber mal, uhum, ou vai dizer que não tem sabor. A minha mãe costuma dizer que, eu estou sempre a dizer, não metas óleo ou um bocadinho de azeite, ela costuma dizer, na salada. Não uhum, precisas temperar a salada. E ela não, pronto, ela continua a meter e não gosta de meter, ela diz que a salada não sabe a nada. E eu, bom, eu como tive tantos anos, tantos dias, tantas semanas de prática a praticar comer coisas e a testar o sabor delas natural, eu reparei que o meu paladar consegue agora detectar, consegue agora tipo estar satisfeito, quer as comidas tenham tempero ou quer não tenham tempero, está bom, está tudo bem. Uh, uau, e então é uma coisa que. Porque os alimentos têm muito sabor por eles próprios e não há sim, necessidade de. Não é que o tempero esteja errado de todo. Eu gosto muito de meter um bocadinho de pimenta preta, um bocadinho de açafrão, gengibre, um bocadinho de gengibre. Pronto, gosto muito de ter isso e são coisas que fazem muito, muito bem à saúde. Mas acho que também há benefício em experimentarem comer coisas como elas são, tipo naturalmente, como tu as compras no supermercado, ou se tiveres em casa um quintal ou algo do género onde comes as tuas coisas, comes os teus uhum, legumes, as tuas frutas, ou seja o que for, tudo ao natural, e experimentar e praticar dessa maneira e desenvolver que ao fim de um mês, ou nem tanto, começas eu pelo menos comecei a detectar que esta massa sabe-me bem sem sal, esta carne sabe-me bem sem sal. Tipo, todas as coisas me sabiam bem. E depois lembro-me isto tudo para dizer o quê? Que houve uma vez que eu fiquei com. Quase não foi em 2021, acho eu. Tive uma altura em que fiquei doente e eu estava com diarreia. Até pensei que fosse Covid, fiz uns exames, mas não era Covid. uhum, E então tive com diarreia. Então uma das coisas que são boas para se comer quando se tem diarreia é comer coisas, bom, com uma pitada de sal, um bocadinho de sal, não muito salgado, uhum. porque o sal absorve os líquidos. E então ajuda a absorver. E então eu assim, bom, ok, então fui ao supermercado de propósito, comprei sal e comprei batata doce, comprei um bocadinho de sal e fiz pela primeira vez, fiz quase batata frita na frigideira, mas aos quadradinhos Uhum. e com batata doce, em vez de ser batata normal, fiz com batata doce e puxá-la. E então, tipo, pronto, já Como não comia foi? nada disso há muito tempo, mas não tinha expectativas, não estava a pensar no sabor, não estava a pensar em nada. Então, quando eu fui provar, deixa-me provar se a batata já está cozida, se já está boa para comer. Eu vou para provar e quando a batata me toca na língua com aquele sabor super quase melhorado, quase enaltecido, acho que tive eu quase, a maneira que eu costumo escrever foi quase tive um orgasmo quase Eita! a comer uma batata doce com sal, é verdade. Uau! Uma Uau! explosão, uma explosão assim bom, uma coisa. E outra coisa que eu também reparei, por exemplo, com cafeína, tive muitos anos em que não bebi café, bebi um bocadinho de chá, o chá tem um pouco de café também, mas não bebia café. E depois, por acaso, foi no retiro, até no retiro de Cuenca que eu fiz também. Bom, sabes que a gente dorme muito pouquinho, não é? Eu estava habituado a dormir no mínimo quase 9 horas por dia. E então a gente lá dormimos muito pouco, 6 horas ou lá, mais ou menos. E então, bom, eu não estava habituado a isso, não é? Então no segundo dia, ou no terceiro dia, eu estava cheio de sono. E eles tinham lá café, por acaso no Retiro Grande tinham lá um bocadinho de café, aquele café em pó, que a gente mete uma colherzinha de café em pó e mistura com água. Uhum. E então eu provei café pela primeira vez em 2 anos, talvez. E então, bom, eu tomei café, assim, bom,
vamos ver se isto me desperta um bocadinho, mas não estava a pensar em nada. Bom, fiquei super elétrico o dia todo, Uau! super elétrico, não conseguia dormir. Depois, quando chegou a noite, não. E então, bom, é assim, acho que coisas curiosas que acabam por acontecer e bom, acho que foi um bocadinho off-topic, Não, mas não, 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 curiosidades. não, 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 não foi. Tudo isso que você me disse me fez pensar em não tão profundo, não é tão profundo quanto o que você compartilhou, mas eu conversei com uma professora de meditação uma vez, inclusive tem até um vídeo dela aqui no canal. Eu acho que ela me falou isso em um dos vídeos que a gente gravou, não tenho certeza. Mas ela me disse assim, para eu pensar sobre as coisas ruins que acontecem, as coisas boas que acontecem e como geralmente essas coisas boas, se você fizer uma linha, você vai ver que ela veio de uma coisa ruim, sabe? Então, se eu pensar, por exemplo, hoje, eu tenho esse apartamento aqui que é muito legal, que tem uma varanda e eu gosto muito dele, mas se eu pensar no porquê eu tô aqui, na linha do tempo, vai ter coisas ruins que me trouxeram aqui. Então, ela me falou para eu pensar quando eu estiver vivendo momentos ruins, que inevitavelmente vão me levar para algum lugar melhor, porque é sempre assim. Parece que tem uma balança que vai, sabe, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E E aí, enquanto você falava sobre a batata doce e o sal e tal, é, eu também pensei que sobre não ter expectativas e aproveitar as coisas como elas são. Tipo, ok, é uma batata e eu vou comer a batata. E a experiência de comer a batata em si, com ou sem sal, ela vai ser a experiência de comer batata. Mas comer ela com sal, aí você foi e comeu sem sal, com sal, e aí também você não esperava nada, aí foi ótimo. É quase como se aquela coisa, né, de viver no presente e estar onde a gente está e de alguma maneira cada situação ela se revela de uma forma que a gente pode tirar alguma coisa dela, sabe? Independentemente de como ela se manifesta, não sei. Lembro também de um dia que eu e o meu irmão, a gente tem essa tradição ritual, sei lá, de comer feijoada às sextas-feiras. E já tem alguns anos que a gente faz isso. E a gente tem um ranking das feijoadas de quase todos os lugares da cidade. Existem poucos onde a gente ainda não foi. Isso porque a gente repete muito, né? Porque tem as que a gente gosta mais, aí a gente às vezes não quer arriscar e comer uma feijoada que talvez não seja tão boa, aí a gente vai nas velhas e boas que a gente já tem certeza. Mas enfim, aí a gente estava esse dia em um dos lugares que a gente colocou no ranking como a primeira feijoada. Só que a gente chegou lá e aí com esse fim das restrições da pandemia, o pessoal voltou a trabalhar nos escritórios, então tinha uma fila enorme para entrar, porque talvez seja a melhor feijoada de BH esse lugar. Mas na verdade agora eu não acho mais. Mas aí a gente não conseguiu ir nesse lugar por causa da fila enorme. Luan tinha que voltar para casa, dar uma aula de física e etc. Aí a gente saiu andando pela rua, tipo assim, já decepcionada, assim, andando. Aí a gente viu esse lugar que estava vazio e estava escrito com uma plaquinha assim, feijoada. Vazio o lugar. A gente entrou e lá foi a melhor feijoada que a gente já comeu. E a gente entrou sem expectativas, só porque tinha que comer feijoada, porque ou a gente comia feijoada, ou a gente voltava para casa e ele ia cozinhar, porque outra coisa ele não comeria, né? Se é para sair da dieta, só pode ser feijoada. Enfim, aí a gente comeu essa feijoada maravilhosa, que só aconteceu porque a primeira não sabe, estava cheia. Então, assim, quantos momentos na vida, né, não são assim? E às vezes a gente não está aberto para eles, porque meio que qualquer coisa que a gente faça, é, seja uma relação, seja viver na Finlândia, seja o que for, escolher uma certa coisa, implica em dizer não para 1 milhão de outras coisas. Porque a gente não tem tanta energia, né, para fazer tudo que é possível. Na verdade, né, é uma infinidade de coisas que a gente poderia fazer. Então, por que fica tão triste quando as coisas espontaneamente se desfazem e vão? Por que não aproveitar o momento para, bom, agora eu vou colocar minha energia em outra coisa? Mas não é essa energia, tipo assim, não é essa celebração, porque até encontrar a feijoada maravilhosa, eu e Luan, a gente estava frustrado, a gente estava até brigando entre nós, porque eu queria esperar na fila e ele tinha essa aula e eu falando com ele
por que que você marcou essa diabo dessa aula bem no dia da feijoada e 1h30 da tarde, não, sabe? Se não fosse Uhum. você e a gente brigando, e a gente encontrou esse lugar. É, sabe, que se não tivesse fila ou se Lua não tivesse aula, porque se a gente fizer, né, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui, sabe? É uma série Uhum. de acidentes às vezes e não sei, assim, é, o sofrimento, como a gente bem sabe, né, assim, ele vem do apego, attachment, tô traduzindo bem? Uhum. Ele vem do Nem eu apego, sei. Bichinho, apego parece uma palavra boa. parece boa? Uhum. Então, o sofrimento ele vem do apego que a gente tem às situações. E é o fato de que a gente não está disposto a desapegar mesmo, a deixar ir. A gente quer, às vezes até o sofrimento. Como a gente já conversou muito também, assim, é, situações na minha vida onde era mais fácil ficar ali sofrendo, porque era o que eu sabia e era tudo que podia fazer. Não é só coisas boas que a gente se apega, né? A gente se apega Uhum. a coisas ruins também. A gente não consegue deixar ir. Uhum. E, e talvez a única coisa que eu consigo assim pensar assim, todos esses dias que eu estive contemplando esse tópico é que o sofrimento, e aí quando a gente fala sofrimento é muito genérico, né? Porque o sofrimento, acho que você falou isso também, são várias formas, né? Pode ser ciúmes, pode ser raiva, pode ser irritação, tem várias, né? É, Uhum. Não, sofrimento é só o gênero, e aí tem as espécies, né? Que pode ser, o grau pode ser diverso. Então, quando a gente se pega nessa situação de estar sofrendo, ou irritado, ou chateado, ou triste, ou decepcionado, é pensar que ao que eu estou me apegando aqui, sabe? Tipo, por que que eu não estou conseguindo deixar isso aqui, sabe? Investigar e, Uhum. e depois praticar, por mais difícil que seja, deixar tudo ir, porque eventualmente tudo vai, inclusive nós mesmos. Mas essa prática, né, de deixar as coisas irem, sei não, difícil, né? Sim. Sim. Falei muito. Não, não, não. Mas sim, bom, nós temos a nossa vida toda a praticar apego, não é? Só que é uma prática que é subconsciente, não é? Nós temos praticado sem estarmos cientes de que a estamos a praticar. E então nós temos, eu tenho 20 e tal anos também de 30. prática. Sim, sim, mas eu estou a dizer, temos 20 e tal anos de prática, praticar o apego, não é? Uhum. Praticar as expectativas, a praticar sentir-se raivoso, a praticar sentir-se de certa maneira ou pensar de certa maneira. É muita prática, não é? E então são muitos anos e então é normal que faça sentido, que faça um certo sentido, que demora um certo tempo a quase a rebobinar e a praticar de outra maneira, não é? Imagina um Uhum. pianista que esteja a praticar há 20 anos, ele vai ser ali um pianista, um bom e bom pianista, não é? Ele senta-se em frente ao piano e aquilo, os dedos quase se mexem sozinhos, ele nem precisa de pensar e aquilo quase se move sozinho. E nós que o sofrimento é igual, temos já muitas décadas de prática e então é normal que esteja constantemente a vir e a vir. E sim, acho que tocaste também num tópico em que falaste em que a raiva é sofrimento e que a inveja é sofrimento e tudo isso é sofrimento. Mas eu diria até que, porque tu também disseste que nós nos apegamos a coisas boas, mas também nos apegamos a coisas más, eu diria que hum, se calhar vai só um pouco estranho, mas tipo, até quando nós estamos felizes, Uhum. até isso é sofrimento também. Ah, não, eu Ah, concordo, eu uhum, concordo. É porque a gente está nessa ideia de que, eu não sei se é por isso que você acha, né, que a felicidade também pode ser sofrimento, mas parece que a gente está
se apegando a coisas transitórias. Uhum. É tudo transitório. Então, mas ao mesmo tempo eu não sei qual seria a alternativa, sabe? Claro, a gente não vai obter nenhuma satisfação eterna se tudo que a gente está apegado é impermanente. Uhum. É assim, mas, assim, não sei, desculpa, continua. A felicidade também é sofrimento. Não, era exatamente esse o meu ponto que eu queria dizer, porque a alguma altura a felicidade irá acabar, e não Uhum, é? Ah, se calhar segunda-feira tenho que ir trabalhar, lá só é o meu fim de semana tão agradável, não é? Não seja o que for. E sim, acho que, bom, em relação ao que, como, o que nós deveríamos de fazer ou como lidar com a situação, hum, acho que eu acho que um bom começo seria por, ah, se calhar, quase que aceitar ah, que tipo, a raiva não é fundamentalmente má, ou que ah, tipo, a felicidade não é fundamentalmente boa, uhum, são só emoções, são só emoções. Eu posso estar a sentir-me raivoso e é só uma emoção. E eu, pois, no topo, em cima dessa emoção, vou-lhe atribuir um julgamento e vou-lhe dizer, esta emoção é má. A uhum, partir daí é que há um problema, uh, acho eu. A partir do momento em que se nós temos raiva e sentimos a raiva e sabemos, ok, neste momento estou a sentir raiva, uh, não há problema nenhum. E o mesmo com felicidade. Neste momento estou feliz, neste momento estou com pessoas de quem gosto, neste momento estou a fazer uma coisa que gosto, neste momento estou num sítio que gosto, seja o que for. E aceitar isso como sim, não dizer que não está com aquela, isto sim é que é, se fosse assim para sempre é que era bom, ou algo do género. a Ah, expectativa. sim, e acho que sim, aceitar, bom, neste momento estou-me a sentir bem. Ok, neste momento estou-me a sentir bem, tudo bem, sempre estou a sentir bem, e está tudo bem. E depois quando o momento vier mal, olha, neste momento estou-me a sentir mal, ok, neste momento estou-me a sentir mal, algum tempo vai acabar, alguma altura vai acabar, e vou-me sentir bem outra vez, e depois já e depois vou-me sentir mal, e depois já andamos sempre ali na, a saltitar de um sítio para o outro, não é? Mas acho que as emoções são só emoções, não são más nem boas. Acho que, bom, nós por norma, acho que temos tendência a atribuir esses nomes de emoções negativas, emoções positivas, porque por norma elas geram sofrimento que é mais óbvio do que outros, né? Por exemplo, se eu tiver raivoso e bater ou mandar um soco em cara de alguém por causa de eu estar raivoso, é uma forma de sofrimento mais óbvia do que se eu estar a relaxar numa praia paradisíaca, a apanhar um banho de sol e estar muito contente, não é? Ou algo do género. Mas há um reconhecimento de que, bom, desfrutar das coisas como elas são. Uhum, Se eu neste momento estou a sentir um pouco triste, bom que assim seja. E não há mal nenhum em desejar ou em querer mudar essa tristeza e fazer com que essa tristeza se transforme em algo positivo. Não há mal uhum, nenhum, mas também não ficar super preocupado com, bom, se eu não conseguir com que esta tristeza se vá embora hoje, não há problema nenhum, vou dormir e pode ser que amanhã as coisas estejam um pouco melhor. Bom, sem ter assim, lá está, vem aquele balanço de que não ficamos completamente desleixados e despreocupados com tudo e fazer as mudanças necessárias para que nós nos sintamos o mais agradável e o mais agradável possível, não é? uhum. E não acho que não confundir que sentir agradável é felicidade, mas ao mesmo tempo não ficar confuso em que se eu estiver raivoso ou se eu estiver invejoso ou se eu estiver-me a sentir seja o que for, que não há problema, que posso ficar assim e que nada interessa, todas as emoções estão boas, não sei o quê, não sei o quê. Bom, é um certo balanço porque sim.
Não Uhum. sei se fez sentido, dizer. Total, É um bocado. total. Não, 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 Uhum, faz sentido total isso de. É uma coisa que eu converso muito com a minha coach de meditação sobre não categorizar as emoções, como você disse, né, positivas e negativas. As coisas só são, elas só se manifestam como elas se manifestam. E aí a gente. Porque no fim, se a gente pudesse realmente escolher como a gente deveria se sentir, a gente não escolheria certos estados mentais para habitar. Então, assim, isso prova que as coisas acontecem com a gente. E a gente uhum, muitas vezes acha que a gente é a causa, o que a gente está causando, tudo. Mas não, sabe? As coisas estão se manifestando. E aceitar essas manifestações completamente, totalmente, ajuda com que elas, faz com que elas também não permaneçam mais tempo. Observar a temporariedade das coisas em ação, sabe? Ter essa experiência de que, olha, então, agora eu tô feliz. Oh, não, agora eu tô frustrado, mas antes eu estava feliz. Aí você observar como é sutil a troca, né? E a gente uhum, às vezes não para, a gente sempre se vê preso numa emoção, achando que ela é eterna, mas ela não é, uhum, nada é. E aí a gente sofre muito mais, achando que não vai embora, mas vai. E aí é onde entra, né, esses exercícios de mindfulness, meditação e etc., para a gente conseguir é, ter um olhar é, mais amplo para essa impermanência de tudo. Porque a gente não sabe, assim, quer dizer, vocês talvez saibam, né? Mas eu não sei, acho que a maioria das pessoas não sabe que as coisas são impermanentes na prática. Tipo assim, uhum, conceitualmente é possível saber muita coisa, mas entender a impermanência na prática é algo que eu, honestamente, assim, eu sempre estou sofrendo como se fosse o fim do mundo, juro. Como se, sabe, todo dia é uhum, o fim do mundo. Mas não é. Tipo assim, estamos aí sempre vivendo e aprendendo e as coisas mudam, mas exige uma prática muito, muito forte para a gente entender, sim, e aceitar uhum, a realidade como ela se manifesta. E eu acho que é isso, assim, que eu estou tentando fazer, que talvez você também e os outros meditadores e é, sim, tentar melhorar uhum. na Sim. prática da observação. Uhum. Sim, Sim. e toda a gente, acho que toda a gente à sua maneira está a tentar É, fazer o sim, mesmo, não é? sim, sim. E bom, eu também fico muito tempo, quando as coisas acontecem, também fico, não sou, não é só tu que ficas presa assim nesse tempo, não. Hum. Não sei se calhar deu a entender que eu sou algum, tipo, uou, consigo, tipo, observar tudo, tipo zen, não, mas Nunca não de tive todo, nervoso. mas Eu nunca tive nervoso. E nem profundamente triste. exato, Você tá bem. exato, Você nunca, tá sempre bem. nunca. Sempre bem. E pronto, mas sim, acho que é, é uma questão da gente praticar um bocadinho Sim, todos os dias sim. e acho que, Isso. bom, e é assim, Isso. acho que e também ajustar, uma coisa que eu também reparei muito é como ajustar o nosso ambiente à nossa volta, em como muda as coisas muito e muito mesmo. É quase como o Buda, o Buda sempre recomendou que tudo começa com seclusion. Como é que se diz seclusion em português? Nossa, eu nem Um, sei o que significa em inglês. basicamente é retirar, basicamente é retirar retiraste do teu dia a dia normal e ires para um sítio Hum. sossegado. Uhum. Ele dizia, vai dentro de uma cabana pequena ou por baixo ou vai para debaixo de uma árvore ou vai. Bom, ele dizia os sítios lá basicamente o que eu quero dizer é tipo um sítio sossegado, mas Uhum. tudo começa com isso, né? Portanto nós se nós vivemos constantemente com os nossos com o nosso dia a dia, com a nossa cidade do dia a dia, com o nosso trabalho, com as pessoas, com os relacionamentos, com, com pagar, agora tenho que pagar as contas, agora tenho que fazer isso, é mais complicado de verificar, de observar a nossa mente e de praticar. Então, não é por acaso que eles dizem que, bom, vai para um cantinho no teu quarto sossegado, onde haja silêncio, esse tipo de coisas, porque tudo começa assim. Não significa que seja necessário
estar em silêncio, mas que no início, para começar, é muito importante para desenvolver o hábito, para desenvolver a prática, até que a uma certa altura não há necessidade de estar dependente de um sítio sossegado e então, se calhar no teu dia a dia consegues detectar mais facilmente, mas por exemplo, nos retiros do Goenka, por exemplo, não é por acaso toda a gente está calada, não é? Em silêncio, não é por acaso que o sítio é tipo um sítio assim, bom, pelo menos a mim foi, era um sítio, literalmente, eu tive que conduzir 6 km para dentro da floresta, tipo, eu estava na estrada, tipo, estava a conduzir na estrada e aqui era a floresta, e eu corto, e tipo, floresta, só floresta, floresta, floresta durante 6 Para km. mim também. Era mesmo no meio da floresta, nada, não se havia carros, não se havia pessoas, não se havia nada. E não é por acaso que estes sítios, que os retiros são feitos dessa maneira, porque eles também sabem que as pessoas que fazem lá são pessoas normais, não é? São pessoas que têm o trabalho no dia a dia normal, não são monges que dedicam a vida a isto, e mesmo os monges que dedicam a vida a isto também fazem em sítios sossegados, e isso tudo também praticam em sítios sossegados, porque há um certo reconhecimento de que o ambiente influencia-nos e nós influenciamos o nosso ambiente, e Uhum. então, bom, é normal que seja complicado para nós nas nossas vidas Não, total, lidar com estas total, coisas, porque, total, sim. total, não. É isso. Nós não temos muito mais tempo para continuar e eu tenho certeza que a gente poderia conversar sobre esse tópico horas e horas e horas. Uhum, Mas assim, só para finalizar, eu concordo total, assim, que a gente tem que começar com a gente e depois levar para o mundo. Eu me lembro que quando eu fiz o retiro do Goenka, é, foi assim, eu experimentei uma paz muito grande, assim, as primeiras semanas que se seguiram, sabe? Mas aí depois, aí eu já voltei ao que eu era, porque a recomendação deles são 2 horas de prática, né, uhum, diárias, e eu estava fazendo só 20 minutos, e aí depois menos e menos e menos, mas eu vi que dá certo. Se você tiver a disciplina para praticar, assim, no cantinho do seu quarto, você consegue irradiar isso uhum, para as suas relações e para o trabalho e para a vida. Faz muito sentido essa prática. A gente sabe, né, o que tem que fazer. Às vezes a gente só não faz, uhum, mas a gente meio que exatamente. sabe. É, todos nós sabemos, não é? Todos os fumadores sabem que têm que deixar de fumar, não é? Sim, Todos os alcoólicos sabem que têm que deixar de beber, não sim, é? Toda a gente sabe. sim, Uhum, mas aí fazer já é outra coisa. Mas é, bom, é verdade. Johnny, meu querido, muito obrigada por participar, muito obrigada por ser tão aberto e compartilhar tantas coisas legais. E eu espero ter você aqui de novo depois. Sim, com certeza, claro. Obrigado pelo convite e, bom, até uma próxima. Até!